Muito bem, irmãos. Boa tarde com Jesus. Nós estamos vindo dessa forma porque parece que vai ser a única forma que nós teremos para nos comunicar daqui para frente. Vai ser pelo que eu estou entendendo. Ainda não tem nada definido aqui da nossa parte de como vai ser. Mas me veio um desejo de comentar alguma coisa sobre o que o irmão Brana fala sobre esse tipo de situação. E levar os irmãos a ter um foco certo. Porque parece que a mídia, o governo, não sei, todos se ocupam apenas em espalhar um medo, não uma solução, mas um medo. Todo mundo está espantado, meu Deus do céu. Então, tem gente aí cumprimentando com o cotovelo, cotovelo com cotovelo, pé com pé, né? Está nessa situação. Mas, infelizmente, a transmissão passa realmente através de toque de mão e de abraço e tudo mais. Tudo bem, mas isso, eu digo assim, a coisa já está nesse nível. Então, a coisa principal, irmãos, que Deus tem procurado nos ajudar há algum tempo, se os irmãos bem prestaram atenção, Deus tem tratado de nos ajudar a fazer a coisa da maneira correta. Irmãos, o remédio para esse tipo de coisa, eles nunca vão criar. Qual é o remédio para H1N1? Qual o remédio para qualquer uma dessas gripes que já atacaram aí, disseram que resolveram a situação? Eu me lembro que quando surgiu a solução para essa última gripe aí, 1% da população deve ter recebido a vacina. Ué, o próprio corpo das pessoas criaram a defesa. Por que que nos atacam essas coisas com tanta facilidade? Quantas pessoas morrem no mundo hoje por causa de gripe? Isso não aparece, né? Onde é que está o problema de tudo isso? Será que tem alguma coisa escrita sobre isso para nós, que nos dá uma direção, que nos mostra o rumo do que nós deveríamos estar fazendo? Ou estamos no ar, estamos jogados à mercê da sorte, das condições que são criadas pelos homens? Isso é criação de homem. A ciência que nós conhecemos cria essas coisas aí, ó. Isso não surge do nada, não. Isso não é criação de Deus. Isso é criação de homem. E tudo com objetivo. Vocês sabem disso. Tudo tem objetivo, nada é por acaso. Tudo envolve dinheiro, ganância. Envolve tudo isso. Agora, onde é que nós deveríamos estar concentrados agora? O que é que Deus gostaria que nós fizéssemos numa hora dessa? O que Ele tem nos ensinado, afinal de contas? Irmão, o problema está na sua imunidade, na nossa imunidade. Nós temos que preocupar, não é com o vírus. Tudo bem, você se resguarda, se temos que nos resguardar, até mesmo de nos reunir por um tempo até que aqueles que foram contaminados encontrem uma forma de seus próprios corpos fortalecerem e se defenderem, e não propagar mais, tudo bem. Mas o que é que nós deveríamos estar fazendo hoje? Não é cuidar da nossa saúde? Quem não cuida da saúde vai ter que cuidar da doença. E para não sofrer doença é simples, cuida da saúde, cuida da sua alimentação. Deus tem nos ensinado, você tem a mensagem religião híbrida, você tem a mensagem Ele cuida e você? É uma pergunta, Ele cuida e você? Nós não temos que cuidar? Nós não temos que fazer nada? Temos sim, meus irmãos, nós temos muito que fazer, nós temos que muito nos preocupar com certas coisas que hoje são irrelevantes, entendeu? Então, se nós irmos pela tendência do comércio, você sai com um carrinho cheio de lixo de dentro do supermercado e compra um carrinho lotado de lixo, coisa que não serviria para ser comida, mas no entanto você acredita que é. Aquilo é lixo, aquilo não deveria ser comida, aquilo é... Não sei nem como colocar isso, mas o irmão Brana chama de lixo. Então, irmãos, é o seguinte, vamos ocupar com nossa imunidade, fortalecer a imunidade. Eu não falo como profissional na saúde porque não sou, mas
Existem fontes confiáveis, não é entrar no YouTube aí. Hoje em dia, todo mundo se apresenta no YouTube como um salvador da pátria, tanto no espiritual como na medicina, em todas as áreas. Tudo bem, ali tem pessoas que são responsáveis, são realmente profissionais, mas são poucos. E outros são profissionais, mas está acompanhando a tendência. Está trabalhando para alguém está pagando para ele para apresentar o seu produto, embora de uma maneira disfarçada, né? Como se fosse alguém que analisa, que é um analisador. Não, ele está ganhando para aquilo. Ganhando do sistema e ganhando de quem eles estão oferecendo aquele produto. Então tem que se ter consciência do que se está fazendo. E o segredo principal hoje, irmãos, é voltarmos para o padrão que Deus nos deixou aqui. A alimentação deve ser simples. Irmãos, há alguns anos atrás, não existia frutaria, não existia supermercado com aquele tanto de fruta lá, produzindo o ano inteiro. Não era assim, não. Lá em casa eu tenho mais ou menos 30 pés de bananeira. Vê se produz um ano inteiro. Todo dia eu tenho um cacho de banana lá maduro. Não é assim. Eu tenho pé de mangas lá, tenho 2 pés de abacate. Eles produzem o ano inteiro? Não, não é. Então, significa que eu não deveria comer o ano inteiro fruta. Os que são do mato, que observam os animais, você observa que eles têm o que comer o ano inteiro. Deus provê para eles o que comer o ano inteiro, mas eles não comem a mesma coisa o ano inteiro. Então, em cada estação, Deus tem alguma coisa para eles comerem. Então a mesma coisa somos nós deveríamos ser mais comedidos, nós estamos armazenando coisa demais, sem necessidade nenhuma. E comendo muita coisa industrializada, coisas modificadas. Vamos voltar de volta àquela fórmula original lá de trás, é só isso, não precisa ficar acompanhando ninguém não, é só levar a coisa de uma maneira mais simples, uma alimentação simples. Sem invenção de coisas demais. Essa coiseira sintética, cheia de conservante que a gente come, tudo isso diminui a imunidade. Nós precisamos de imunidade alta. Mas não vou andar muito nisso aí não. Se eu fosse um profissional na área da saúde, eu entraria, mas eu não sou. Vamos ver o que o irmão Brana fala? Mas, olha, a própria Bíblia nos ensina. Para não ocupar muito tempo, você pode abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 2, ele diz assim, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que sustenta, naquilo que produz vida? Aí você fala, não, então vou comer pão à vontade. Vai, enche a barriga de glúten. Você acha que o glúten também não diminui a imunidade e não desprotege o seu intestino? A maioria dessas viroses aí, que eles não sabem falar o nome, isso não vem pelo ar não, gente, vem pelo intestino. É seu intestino desprotegido. Muitos não comem glúten com medo de engordar, mas o problema não está na gordura, está no seu intestino, que é o seu segundo cérebro. É ele que comanda muita coisa. Você desprotege o seu intestino, o que vai acontecer? Vai haver uma invasão de vírus. Irmãos, e esse corpo nosso é uma máquina tão poderosa, que a gente castiga ele. A gente come tanta besteira. A pessoa toma esse veneninho pretinho aí, aquilo deveria te matar instantaneamente. Olha como o nosso corpo é forte. Até que leva a pessoa numa situação crítica, onde chega o momento que o próprio médico fala, não encosta mais nisso aí não, viu? Isso aí vai te matar. Quando ele chega a falar isso, corta esse açúcar branco aí, porque isso aí agora vai... Quando eles falam isso, irmão, você já está morrendo. Essa medicina não é preventiva, ela é curativa, ela lida com doenças. Nós deveríamos cuidar da saúde, não preocupar com doenças. E aqui eu estou com a mensagem, Ele cuida. E você? Vamos ver aqui algumas coisas que o irmão Brana cita para nós, a partir do parágrafo 96. Vocês vão ver o que ele fala para nós a respeito disso aqui. Muito bem.
aqui no parágrafo 96. Agora, o que tem a ciência trazido para nós? Vamos continuar com ele dizendo? Agora, você pode ficar chocado por um momento. A ciência nos tem trazido enfermidade, morte e doenças. Está vendo? Ele continua dizendo: agora, você pode estar somente sendo ensinado por um lado do quadro. O quadro é uma ciência do bem e do mal, não é? Um lado do quadro está dizendo: olha, a ciência, isso é bom, olha, nós precisamos porque senão como é que alimentar tanta gente na Terra? Você anda de avião, você vê quanto de cidade? Aí a gente vê tudo descampado, uma cidadinha aqui, outra ali, outra aqui lá. Que superpopulação é essa que tem que mudar para o híbrido, depois para o transgênico? Isso é isso aqui, meu irmão. Mas há dois lados nisso. Continua o irmão Brana falando para nós. Você diz, a ciência tem inventado isto, aquilo e aquilo outro. Bem, nós vamos lhe conceder este privilégio. O da ciência, né? Olha o que o irmão Brana diz. Mas vamos olhar o outro lado. A ciência nos tem trazido enfermidades, a ciência nos tem trazido doenças e morte. E ele continua aqui no parágrafo 97. Veja, a hibridação científica tem trazido morte para a geração. Em alimentos e coisas. Isto tem deixado as pessoas tão fracas, e então, até os homens e as mulheres são feitos de um monte de lixo. E não há nenhuma estrutura nisso. Isto tem se tornado um punhado de molengas, afirma o irmão Brana. Eles não podem viver sem um ar-condicionado, que perecem. Isso é verdade, irmãos. O que ele está dizendo aí para nós é verdade. Eu estou citando isso aqui, ó. Eles não podem jogar uma partida de beisebol. Isso lá para os Estados Unidos. Para nós, futebol, não é? Futebol, beisebol, futebol americano. Não pode. Você vai ver aí, eu já vi relato de jogador cair no campo, com 30 e poucos anos, cair com infarto. Morrer instantaneamente lá, não é só um não, a coisa não está brincadeira não. Se um deles levar uma pancada em algum lugar, isto o mata. O irmão Brana, ele foi boxeador, ele sabe do que ele estava falando. Olha só o que ele diz aqui, ó. O boxe no ringue, e seja onde for, e isto é tal frágil, tão frágil, até que os homens e mulheres, bem, isso está pervertendo tudo. Eles estão se tornando pervertidos, as células, tudo, seus corpos, seus ossos. Às vezes uma pessoa pensa assim, olha, caiu e quebrou o fêmur. Não, ele caiu porque quebrou o fêmur. O problema é esse. A coisa quebrou, ele não ficou em pé e caiu. Veja, e eles estão injetando este híbrido no gado, o qual tem voltado para a humanidade agora. De acordo com a ciência, e eles mesmos estão fazendo perversões daquilo. Porque quando uma vaca é híbrida, ou qualquer alimento é híbrido, o alimento faz a célula sanguínea,
O alimento. O alimento é que faz a célula sanguínea. E a célula sanguínea é a sua vida. Veem o que isto tem feito? O irmão Brana pergunta. E então, na carne, eles injetam injeções aqui na carne. E agora está provocando estas infecções, produz efeito na raça humana. Isso cientificamente. Você quer ver uma coisa? Vai no lugar onde eles tiram leite através... aquele sistema que eles, por sucção, tiram o leite por sucção. Não é naquele velho sistema de ordenha. Vê o que é. Tem umas vaquinhas lá que não soltam o leite, não. Você tem ideia do que eles fazem? Você vai ver que eles vão pegar uma injeçãozinha lá e vai bem numa veia grossa que passa ali por cima do úbere e injeta uma substância. Para onde é que está sendo injetado aquele negócio? No sangue, não é? Do que é feito o leite? Do sangue, né? Está vendo? E não é só isso, não. Tem muita coisa que está no pasto, que está na ração, que está no milho, que está naquilo outro. E vai para onde? Aqui no 99, o irmão Brana diz assim. Eles jogam DDT nos campos. Eu vi outro dia, e agora nós temos 800 pessoas enfermas nesta comunidade por ter comido ovos. Que coisa triste, né? Isso lá naquele tempo. Foi no dia 21 de julho de 1963, quando ele pregou esta mensagem. Houve uma epidemia lá. Nas galinhas de granja. Não foi nas galinhas caipira, não. Na galinha de Campina, galo de Campina, galinha de Campina, como diz o nordestino. O irmão Brana continua dizendo, vocês recordam anos atrás, quando tínhamos a pequena estrutura aqui, e eu estava profetizando e disse, acontecerá nos últimos dias que não viveriam em vales e não comeriam ovos. Eu tenho isso em meu livro. Eu pensava que havia algo a respeito daquilo e eu fui e olhei nisto. Aí ele viu a reportagem, escrito assim, não coma ovos. E eu vou contar uma coisa para vocês, como isso aí foi criado e tantas outras coisas são criadas com intenção, segundo as intenções, lá nesse tempo lá do irmão Brana, em 1930, lá aqui em 63, também eles queriam tirar os ovos, mandar o povo parar de comer ovo. Dá problema de colesterol. E eles fizeram isso lá com os ovos. Contaminaram as pessoas para tirar o povo de comer ovo e comer as bobagens que eles iam colocar nas prateleiras do supermercado. Uma das melhores fontes de alimento do mundo. Isso foi lá atrás, em 1933, diz ele, quando ele teve a visão. Ele viu isso acontecendo. Os ovos têm algo neles agora. Não é natural, não. Não foi a galinha que colocou lá dentro, não, viu? Foi os homens. E eu vi onde a ciência diz que um homem com mais de 50 anos nunca deveria comer um ovo. Olha lá quando eles começaram a falar isso. Porque a pior coisa que se pode comer para um coração é enfermidades. Eles criando a situação, gente, para enfraquecer a raça. Vamos para o 100 agora? Aqui no 100 ele diz, o leite era a nossa dieta mais balanceada. Mas aquele leite lá de trás, né? Os médicos lhe dizem, afasta-te dele. Está provocando sinusite e tudo mais. A maioria das doenças terminadas com ite, sinusite, artrite e todos os ites, é originado pelo leite, mas olha,
É isso, até soda cáustica você bebe no leite, você bebe tanta coisa que misericórdia. Quando vem um peixinho nele, tudo bem, né? Aqueles que vendiam no balde, olha o leite, promoção. Quem comprar 3 litros ganha um peixe e já vai dentro do leite. É o mesmo ser humano que tinha costume de bebê-lo. Lembrando disso, é o mesmo, nós somos o mesmo ser humano. Bebê-lo e viver por anos e nunca conhecer sinusite. Mas a hibridação e os demais têm rompido a estrutura do ser humano até que ele não é nada a não ser um punhado de molengas, uma bola de enfermidades. O que faz isto? A ciência. Aí começa. O problema do vírus aí, ó. Pega álcool e passa na mão. Quem disse que álcool mata vírus? Mata fungos. Vírus não. A coisa certa a fazer, isso não é dito. Existe meio de combater esse vírus melhor, viu, irmão? Sem esse álcool. Tudo bem, põe lá, nós vamos pôr o álcool ali. Ó. Põe para quem quiser álcool. Mas existem muitos meios. O próprio vinagre é melhor do que o álcool para matar isso. O limão, só que o limão vai manchar a sua pele se você sair no sol. Usa vinagre, você não, mas o vinagre de álcool é perigoso. Usa da maçã. Gargareja. Entendeu? Bebe água de coco, óleo de coco. Esse coco de pai que eles falam, aquele óleo. Beba, isso tudo aumenta a sua imunidade. Mas o irmão Brana continua no parágrafo 101. Veja, isso tem causado genes entre o homem e a mulher se enfraquecer. A fraqueza física, melhor dizendo, do ser humano através dos genes. E o aumento de crianças espasmódicas está ao redor de 30%. Os mongoloides estão em um grande aumento. E estas fraquezas na hibridação dos alimentos que estamos comendo para viver. Cadê o limão? O limão dura 2 horas no seu corpo, a vitamina C. Certo? Se você parte um limão, depois de 20 minutos, porque você vai tomar a outra parte, já não tem mais nada lá. Então, os homens deveriam tomar 3 limão na água. 3 limão de cada vez. 3 limão de manhã. Não dá para você tomar limão o dia inteiro, né? 3 limão de manhã, 3 limões na hora, ali antes do almoço e 3 limões no entardecer. Daria um total de 9. As mulheres, 2 de cada vez. Isso também ajuda a sua imunidade. Mas olha, o irmão Brana continua dizendo. Estão enfraquecendo o corpo, causando câncer, problemas mentais. Você já viu tanto de gente com depressão e tanta coisa? Tudo relacionado à comida e essa vida monótona, sem ação, sem atividade, sem sol. O povo morre de medo de sol. O sol, agora que veio causar câncer, durante todos esses 1000 anos que tem aí, nunca causou câncer, agora que ele causa? É o que comemos que causa câncer. Então vem para a flor da pele. Você está com febre. Por que você está com febre? A febre te dá uma sensação de frio, não é? E o frio não te manda aquecer? Aí você vai para debaixo do cobertor ou toma um antitérmico, não é? Não, você deveria ir para o sol. E não é esse solzinho de 9 horas da manhã, não. É o sol da tarde mesmo, depois do meio-dia. Deus me livre. Isso me dá uma coisa ruim, eu fico com medo de dar câncer. Tá bom. E todos os tipos de enfermidades, não é só problema mental não, e todos os tipos de enfermidade, diz ele, são colocadas sobre o corpo humano por causa de sua, o quê? Fraqueza, irmãos. Fraqueza. Cientificamente, continua o irmão Brana dizendo aqui, ó,
cientificamente, destruindo a si próprios, se afastando do plano de Deus. Está vendo? Ele disse que cada semente produza conforme a sua espécie. Deus me livre. Como é que faz, pastor? Como é que é? Como é que faz? Antigamente as pessoas tinham no quintal deles o que ia comer de fruta, né? Hoje nem quintal tem. A gente tem que morar dentro, parecendo pombo. Aqueles pombos que é criado dentro das casinhas. Essa é a condição, né? Fazer o quê, né? Mas é assim. O irmão Branham exclama no 102 aqui agora. Vem, onde estamos? Eu poderia seguir em frente, diz o irmão Branham. Nosso tempo está ficando escasso. O meu também. Mas observem, o que está fazendo isso? A ciência tem trazido a morte, enfermidades e destruição. Se nós estamos voltando de volta à palavra original, por que não voltamos também nessas coisas? Essa juventude que vive dentro dos quartos, confinados, com o computador ou com o celular na mão, não tem uma vida ativa, não anda, não corre, não anda de bicicleta, não faz nada, não toma sol, não sobe em árvore, não faz nada. Meu filho, você é um candidato a todas essas doenças. No 103 agora, olha o que o irmão Branham disse. Eu vi outro dia, eu estava conversando com um bom amigo meu, o Dr. Wiley, assentado aqui, onde há um artigo que as pessoas estão morrendo por causa da penicilina. Isto realmente não é a penicilina. É a imundície que eles deixam entrar nisto quando eles estão fabricando a penicilina. Aí você entende que sempre tem uma coisinha sendo colocada dentro com objetivo. Como essas vacinas que tem por aí. Se nós tivéssemos imunidade alta, nem vacina precisaria. Quando você toma vacina, você está tomando aquele vírus entra no seu corpo e fica uma parte lá dela. E outras coisas que é colocado junto, porque não tem que conservar. A vacina não tem que ter conservante? E outras coisas? O que você está colocando dentro do seu sangue? Dentro do seu corpo? A cura, por que a cura está em nós? Deus criou um sistema de defesa para nos curar. Mesmo quando uma pessoa ela é curada de câncer, o irmão Branham fala assim que nos primeiros 3 dias, quando aquilo morre lá dentro, fica pior. Por que fica pior? Porque seu organismo começa a trabalhar para tirar aquilo. Quem está tirando aquilo? É sua defesa. Aquela coisa morre. Como é que vai ficar lá dentro? Tem alguém trabalhando lá dentro e tem que ser forte para conseguir ir lá esmiuçar, quebrar aquelas moléculas e fazer o que tem que ser feito. Olha, há coisas que eu li que foi o irmão Branham que falou, que foi o profeta Isaías que falou, há coisas que eu li que é o irmão Branham que está falando. Eu quero te animar uma coisa. Não preocupe com o vírus, preocupe com sua defesa, preocupe com sua vitalidade. Existem tantos profissionais, o irmão Branham fala aqui desses médicos ruins, mas existem médicos bons também. Existem médicos que são comprometidos com a saúde. Existem médicos que são comprometidos com a vida. Eles vivem, a vida deles está em torno das pessoas. Eles amam o que fazem, mas nem todos. Mas há um sistema por trás disso, um sistema que está pensando apenas numa coisa, em dinheiro. E Deus é quem vai te dar a orientação certa em tudo que você precisa. Temos que confiar na direção de Deus que vem dentro da nossa alma.
procure um bom profissional que é comprometido com isso, comprometido com a saúde de verdade, não com a enfermidade. Não trabalhe tirando proveito da doença das pessoas, mas que, como aquela historinha do cabelinho lá, né? Na ferida daquele homem que formou o filho, deu tudo para ele, o pai, que era médico, um dia sai de férias e deixa o filho cuidando dos pacientes. O filho vai e descobre um cabelinho lá dentro da ferida. Ô pai, eu descobri o problema do seu fulano de tal, que nunca o senhor conseguiu curar, eu curei, era um cabelinho. Ele disse, pois é, meu filho, aquele cabelinho foi que deu tudo que você precisava, aquele homem é milionário. Aquele cabelinho que te formou, aquele cabelinho que nos deu a fortuna. Não, tem médico que não é assim. Ele não fica cuidando do cabelinho dentro da ferida, não. Ele cura a ferida, ele tira o cabelinho, ele tira o problema. Existem bons médicos, existem bons profissionais. Procure um que você tenha certeza que é um desses. Eu só estou te empurrando para coisas que existem, coisas que podem resolver o seu problema. Em todas as áreas tem o certo e tem o errado. E veja, o irmão Brana continua dizendo aqui, ó. O problema, como eu disse, não está na penicilina, mas no que eles colocam dentro daquilo quando estão fabricando. E ele diz, é ganhar dinheiro, um esquema voraz. Você está vendo? Médicos que às vezes dão isto, uma receita, não conhecem nem mesmo a fórmula de uma aspirina. E seus pais os mandam embora para conseguir um especialista em outra coisa, ou alguma outra coisa, né? Porque os pais pagando para aquilo. O irmão Brana continua falando sobre esses filhos que são mandados para a faculdade. Seus cursos são comprados, seus trabalhos eles pagam, até os trabalhos que o professor manda. E não sabem nem mesmo como curar uma dor de barriga de uma criança. Mas o que temos tido? Ganância, alguma força ou algo pequeno. Eles quase não têm mais daqueles médicos antiquados da roça que costumavam ir e conversar com você e te consolar e fazer tudo. Você chega no médico, ele está aqui. Já abre o receituário. O que você tem? Uai, se eu soubesse o que eu tenho, eu não ia vir aqui não, eu ia na farmácia. Não é? Parece que dá vontade de falar isso. E às vezes nem pergunta, pois é, seu fulano, tudo bem? Tudo bem. E começa a preencher a receita. Tudo bem com você? O que foi? O que você tem? Ah, eu estou com dor de barriga, já começa a fazer a receita logo. Não, não é assim, né? O bom profissional trabalha diferente. Eles tiram Deus imediatamente fora de cena, porque vão atrás de seus próprios caminhos. Nós já vimos isso aí agora há pouco, né? Em ordem para tirar Deus do quadro. Eles o interpretam bem distante. Aí está você. O irmão Brana continua. Isto é o que nós temos feito por hibridar. Vê você? O corpo? O que faz uma planta sadia? Um germe dificilmente pode entrar nela. E muitos de vocês têm lido minha mensagem sobre religião híbrida. Conservar aquilo jogando água e mimando e assim por diante. Observem. Mas a verdadeira planta genuína
não precisa ficar sendo aguada. Ela é original. O que faz a enfermidade vir para o corpo humano? Irmão Brana pergunta. Como me foi dito por um precioso médico amigo meu, eu não quero citar o seu nome agora, mas ele é um irmão muito bom. Lendo para mim, recentemente, um jornal de medicina, um livro em seu consultório, onde ele conserva todos estes ótimos livros e as últimas coisas sobre a medicina. Isto é fraqueza, o que o médico afirmou. Você observa qualquer pessoa que é realmente... Você diz que o seu corpo está gasto. Você pega um resfriado imediatamente. O que é isso? É a fraqueza do seu corpo que produz um muco de suas glândulas. E naquilo, os germes do resfriado se alojam e você está resfriado. Mas se aquele corpo fosse forte, ele lançaria fora aquele germe do resfriado. Cito que não poderia tocar nele. Você está vendo? E nós preocupados com o vírus. Temos que preocupar com o nosso corpo, com a nossa imunidade. Em fortalecer esse corpo. Parar de comer bobagens que enfraquece a nossa imunidade. Você vai ver o que o irmão Brana fala agora. Ele diz aqui no parágrafo 106 o seguinte: então, vê você, quando Deus construiu o homem primeiro, ele era imune de toda enfermidade. Parágrafo 106 dessa mensagem ele cuida. E você? Então, por isso que a cura está dentro de nós. Se você obedece o que a palavra fala, o que Deus traz através do seu pastor, às vezes por inspiração, Deus nos dá algo para dar para as pessoas, e às vezes a pessoa pensa, isso é coisa... O pastor, em vez de estar pregando a Bíblia aí, lendo a mensagem, como ela é, ele fica entrando nisso. É Deus te dando a saída, é Deus te orientando como ter saúde, para você jogar para fora a enfermidade. É por isso, irmãos. E o irmão Brana continua, vem, mas a incredulidade e a ciência e educação foi a primeira coisa que afastou o homem de Deus. E ainda continua afastando-o. Menos você, né, meu irmão? Minha irmã. Você tem dado ouvidos àquilo que Deus tem nos dado, como membro que você é do corpo de Jesus Cristo, que Deus tem me comissionado para cuidar de vocês. Esse pequeno grupo, eu estou falando com você. Se alguém mais ouvir, tudo bem, mas eu estou falando com vocês que estão sob a minha responsabilidade. Deus tem te dado todo o recurso através do qual você não tenha só saúde no corpo, mas saúde no espírito e saúde na sua alma. Agora você pega isso aqui e leva para o espiritual. Você come com os olhos, come com o ouvido, come com tantas formas que nós alimentamos coisas. Agora, oxalá que essas coisas sejam coisas boas, que realmente contribuem para a nossa imunidade espiritual. Então, uma pessoa que tem uma imunidade espiritual boa, o diabo não consegue enfermá-la, não consegue levá-la para o mundo, para o pecado, para a imundícia. Porque os seus anticorpos espirituais, que é a estatura de varão perfeito, te cura. A cura está dentro de você. A cura do seu espírito, a cura do seu corpo, a cura da sua alma.
está dentro de você. Nutre isso. Se você estiver bem nutrido, o que você tem dentro de você vence qualquer coisa que vem para te derrubar, para te acabar, para te tirar do caminho do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Não preocupe com o vírus, preocupe com a sua imunidade e você terá saúde. 1000 cairão do teu lado, 10.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é promessa para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aqui está o esconderijo do Altíssimo. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você é protegido pelo Altíssimo. E depois que terminar seus dias aqui na terra, você descansará à sua sombra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com Jesus. Não se preocupe, está tudo bem. Lá em Israel, ou seja, lá no Egito, a praga caiu sobre o Egito, mas os filhos de Deus tinham a cura. Eles tinham a imunidade. Eles tinham o antídoto. Onde havia trevas aqui, um paredão de trevas daqui para lá. Do lado de cá, luz. E é o que você tem. Nenhum mal chegará à tua tenda. Porque você é uma pessoa ordenada por Deus, orientada por Deus e é obediente. Obedeça a mensagem, obedeça a Bíblia. Obedeça aquilo que Deus traz para você. E você terá aquilo que você precisa. Em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. Em nome de Jesus. Amém.